Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, quinta noite. O ancião que levara a corça, continuando a contar sua história ao gênio, aos outros dois velhos e ao mercador, disse-lhes: portanto, peguei o facão e ia enterrá-lo na garganta do meu filho, quando, voltando para mim seus olhos tristes e marejados de lágrimas, de tal maneira me entristeceu que não tive coragem de imolá-lo. Deixei cair o facão e disse à minha mulher que pretendia matar outro novilho, e não aquele. Ela não poupou esforços para fazer com que eu mudasse de ideia, mas apesar de todas as suas palavras, mantive-me firme e prometi-lhe, para acalmá-la, que o sacrificaria ao Bairã no ano seguinte. No dia seguinte, de manhã, meu feitor manifestou desejo de falar-me em particular. Venho participar-vos uma notícia pela qual me ficareis grato. Tenho uma filha que conhece um pouco de magia. Ontem, quando eu levava de volta ao curral o novilho que vós não quisestes sacrificar, notei que ela ria ao vê-lo e que logo depois começava a chorar. Perguntei-lhe por que fazia, ao mesmo tempo, coisas tão diferentes. Meu pai, esse novilho que levais de volta é o filho do nosso amo. Ri de alegria por tê-lo ainda vivo e chorei por me lembrar do sacrifício de sua mãe ontem. Essas duas metamorfoses foram realizadas pelos encantamentos da mulher do nosso amo, que odiava mãe e filho. Respondeu-me. Eis o que me disse minha filha, prosseguiu o feitor, e eu me apressei em vos trazer a notícia. A essas palavras, ó gênio, continuou o ancião, imaginai a minha surpresa. Dirigi-me imediatamente com o feitor à sua casa, a fim de falar com sua filha. Chegando lá, fui primeiramente ao curral, onde se encontrava o novilho, o qual não pôde corresponder aos meus abraços, mas nos recebeu de tal maneira que me convenci de que era realmente meu filho. De repente, chegou a filha do feitor. Minha filha, disse-lhe eu, poderás voltar a dar a meu filho sua forma primitiva? Sim, respondeu-me ela, posso? Ah, se fores capaz. Eu prossegui. Far-te-ei, senhora, de todos os meus bens. E ela sorrindo, vós sois o nosso amo, e eu bem sei o que vos devo. Mas advirto-vos de que só poderei devolver a forma primitiva a vosso filho mediante duas condições. A primeira é que ele se torne meu esposo, e a segunda, que me seja permitido punir a pessoa que o transformou em novilho. Quanto à primeira condição, aceito-a de muito boa vontade e digo mais, prometo-te outros bens particulares, além dos que destino ao meu filho. Enfim, verás como saberei reconhecer o grande serviço que de ti espero. Quanto à segunda, que diz respeito à minha mulher, também aceito. Quem foi capaz de um ato tão criminoso merece ser punido. Deixo-a para ti, faze dela o que quiseres, contanto que não lhes tire a vida. Tratá-la-ei, então, disse a filha do feitor, da mesma maneira que ela tratou vosso filho. Consinto, respondi-lhe, mas antes devolve-me meu filho. A jovem, então, pegando um vaso cheio de água, pronunciou sobre ele palavras que não pude compreender, e dirigindo-se ao novilho, ó novilho, se foste criado pelo Todo-Poderoso e soberano Senhor do mundo, tal como te apresentas neste instante,
continua com tua forma. Mas se és homem e foste transformado em novilho por encantamento, retoma a sua forma natural, com a permissão do soberano Criador. Terminando aquelas palavras, lançou sobre ele a água, e no mesmo instante, o novilho retomou a forma humana. Meu filho, meu querido filho, exclamei, imediatamente abraçando-o com um arrebatamento que não consegui dominar. Foi Deus que nos enviou esta jovem para destruir o horrível encantamento que te prendia e vingar-nos do mal feito a ti e a tua mãe. Tenho certeza de que, por reconhecimento, não vacilarás em desposá-la como prometi. Ele consentiu com alegria, mas antes que se casassem, a jovem transformou minha mulher em corça, esta que aqui vedes. Desejei que tiveste esta forma e não outra, a fim de que a pudéssemos ver sem repugnância. Desde então, meu filho enviuvou e foi viajar. Como já não recebo notícias dele há muitos anos, pus-me a caminho para tentar descobrir seu paradeiro. E não querendo confiar a ninguém o cuidado de minha mulher durante a procura, julguei conveniente trazê-la comigo. Expôs minha história e a desta corça. Não é das mais surpreendentes e maravilhosas? Concordo, disse o gênio, e concedo-te o terço da graça deste mercador. Quando o primeiro ancião terminou sua história, o segundo, que levava os 2 cães negros, dirigiu-se ao gênio e disse-lhe: Vou contar-vos o que aconteceu a mim e a esses 2 cães negros que aqui estão, e estou certo de que achareis a minha história ainda mais assombrosa do que a que acabais de ouvir. Mas quando eu tiver terminado de contá-la, conceder-me-eis o 2º terço do perdão desse mercador? Sim, respondeu o gênio, contanto que tua história ultrapasse a da corça. Após tal consentimento, o 2º ancião disse: Mas Sherazade, pronunciando essas últimas palavras, interrompeu-se. O dia acabava de nascer. Irmã, como são interessantes essas aventuras! Minha irmã, não se comparam às que eu te poderia contar na próxima noite, se o sultão, meu senhor e amo, tivesse a bondade de me deixar viver. Shahriar nada respondeu, levantou-se, fez sua prece e foi ao conselho sem dar ordem nenhuma contra a vida da encantadora Sherazade.